Bom, pessoal, essa é a nossa aula 18 é a última aula aí sobre ondas. A gente vai, na aula de hoje, discutir os conceitos de potência e intensidade de uma onda. Potência, isso aqui é um conceito que a gente até usa em mecânica, talvez você já tenha visto. Potência é o termo é o nome que se dá à quantidade de energia por unidade de tempo. Então, a unidade tem potência de um aparelho elétrico, né, que a gente vê 100 watts ou 80 watts, ou o que seja, é a quantidade de energia que o aparelho, tipicamente no caso aí de aparelhos elétricos, consome, né, para funcionar. Quantos joules por segundo ele consome para funcionar. A unidade joule por segundo, que é a unidade de potência, ganha um nome, tem um nome especial, porque ela aparece com tanta frequência, que é watt. Watt era o nome de um W-A-T-T, que é o nome de, não confundir com volt, tá? Que é outra coisa. O Watt era um físico inglês, né, importante, e essa é a unidade que a gente usa para potência. É joule por segundo. Okay? Intensidade é diferente. Intensidade é potência por unidade de área. Né? É um conceito útil quando a potência é distribuída pelo espaço, como acontece quando você tem uma onda. Né? Uma onda no lago, por exemplo, o sujeito perturba o lago num ponto, introduz uma certa quantidade de energia, uma certa potência, né? Ele está lá sacudindo uma bolinha num ponto do lago, ele está botando energia ali na superfície do lago. E essa energia não fica localizada ali em torno da bolinha, ela se espalha pelo lago, né? Então o que a onda essencialmente faz é isso, né? Ela transporta a energia que é gerada num ponto do espaço para toda a superfície ou superfície ou volume, né, do meio no qual a onda está se propagando. Então, esse conceito é útil especialmente nesse tipo de circunstância, que é o caso de ondas sonoras, por exemplo. Né? Tem uma fonte pontual sonora e o som se espalha por todos os pontos do espaço tridimensional. Então, o conceito de potência por unidade de área é um conceito importante. E a unidade de intensidade é potência, portanto, joule por segundo, dividido por unidade de área, por metro quadrado, né? Ou watts por metro quadrado. Ok, a informação contida na intensidade. A informação contida na intensidade está resumida aqui por esse desenho aqui. Imagina que isso aqui é uma fonte luminosa, pode ser uma fonte sonora ou o que seja, né? Uma onda sonora de baixa intensidade, ela distribui, ela tem uma certa potência por unidade de área num determinado ponto. A gente já vai ver que a intensidade sonora, a intensidade da onda depende da distância até a antena, digamos assim, até o ponto onde a onda foi gerada. Nesse ponto aqui em questão e nesse ponto aqui em questão, com essa coisa que está sendo mostrada aqui, essa fonte luminosa tem baixa intensidade, porque nesse ponto aqui, onde a energia que é transportada pela onda está sendo coletada, a quantidade de energia por segundo que atravessa esse retângulozinho que está aqui, de uma certa área, está sendo ilustrado aqui por essa quantidade de bolinhas aqui. Né? Em um segundo caíram assim 5 bolinhas de energia, digamos assim. Né? Em contrapartida dessa fonte de alta intensidade aqui, no mesmo segundo, através da mesma areazinha, passaram esse número enorme aqui de bolinhas de energia. Entende? Então, é a quantidade de energia por segundo, por isso aqui a informação do tempo que foi decorrido no qual essas bolinhas aqui atravessaram aquele retângulo, e o retângulo mesmo, né? Se você aumentar o retângulo, obviamente vai passar mais bolinha, né? Então, por isso o conceito de intensidade envolve a energia por unidade de tempo e por unidade de área, ok? E a informação contida a maneira como se usa a informação da intensidade é assim, multiplicando a intensidade pela área onde ela incide, você obtém a potência incidente na área. Então, se eu perguntasse para você, para essa fonte luminosa aqui, qual é a quantidade de energia por segundo que está atravessando esse quadradinho que está aqui? É a intensidade da onda nesse ponto. Eu chamo a atenção de que é nesse ponto, que a gente já vai ver no slide seguinte que a intensidade cai com a distância. Mas então, a intensidade nesse ponto, portanto, é a energia por unidade de tempo, por unidade de área, nesse ponto, vezes a área que está sendo atravessada, que você está considerando, né? A área que está coletando energia é aquele retângulo. Então, a intensidade dessa fonte luminosa nesse ponto, vezes a área desse retângulozinho que está aqui, é a potência que está atravessando aquele retângulo. Similarmente, a intensidade dessa fonte luminosa nesse ponto aqui do retângulo, né, num ponto genérico aqui do retângulo, vezes a área do retângulo vai te dar a potência que está atravessando o retângulo. É nesse sentido que a intensidade é útil e ela é particularmente relevante numa situação onde você tem uma onda se espalhando em 3 ou 2 dimensões. Então, olha aqui a ilustração. Imagina que você tem uma fonte luminosa aqui, e eu vou ilustrar a razão pela qual a intensidade, isso que eu mencionei agora há pouco, né, que a intensidade da onda cai com o quadrado da distância à antena geradora.
no caso em três dimensões. Ou mais rapidamente ainda, caso haja dissipação. Então aqui você tem uma fonte aqui de onda, aqui no caso a onda é a onda luminosa, né? E essa lâmpada tem uma certa potência, sei lá, 8 watts ou 10 watts ou o que seja, né? Então essa quantidade de energia por segundo está sendo dispersada aqui pelo espaço, né? E está viajando com a velocidade da luz, na verdade. Então a potência a que se refere da lâmpada, quando você compra uma lâmpada, ela tem uma certa potência, é a quantidade de energia por segundo que ela usa para funcionar. Mas ela não guarda essa energia depois que você espeta ela na tomada e acende ela, né? Essa potência se dispersa pelo espaço inteiro. Né? E avança, isso aqui é representado aqui duas superfícies esféricas, né? Ela vai se expandindo com a velocidade da luz, que é a velocidade com que essas ondas eletromagnéticas se propagam. Aí o ponto a comentar é isso, é que a intensidade da onda tem que cair com o quadrado da distância pelo simples fato de que a potência, a quantidade de energia por segundo que atravessa qualquer uma dessas superfícies tracejadas aqui, todas elas concêntricas no ponto ali da lâmpada, a potência que atravessa esse círculo, essa esfera, e essa esfera tem que ser a mesma, né? Porque você não está. A quantidade de energia por segundo é decidida pela luz ali, né? Se ela bota 100 watts, a cada segundo ela joga 100 joules por segundo. Então, nessa linha tracejada toda aqui, tem que atravessar 100 joules a cada segundo. Em contrapartida, nessa esfera maior aqui, tem que atravessar também 100 joules por segundo, desde supondo que não haja perda de energia no meio do caminho, como em geral acontece. Mas, enfim, supondo que não há, é isso. A potência através de toda essa esfera e a potência através de toda essa esfera tem que ser a mesma. Como a potência que atravessa uma dada área, como a gente acabou de ver no slide anterior, é a intensidade naquele ponto vezes a área, né? Como a área da esfera cresce com o quadrado do raio, né? Pi, lembra de 4πr2, né? Não é a área de uma superfície esférica completa? Então, essa coisa que está aqui, a área dessas coisas tracejadas aqui, cresce com R ao quadrado. Isso implica necessariamente. O P não muda, né? O P é a potência da lâmpada ali, 10 watts, 8 watts, ou o que seja, né? E à medida que você se afasta, a intensidade tem que cair, para que a potência que atravesse qualquer superfície esférica, de qualquer tamanho, seja sempre a mesma. Entendeu? Essa é a razão simples pela qual a intensidade tem que cair com a distância, para preservar a potência que está sendo injetada no espaço pela fonte luminosa, ou a fonte sonora, ou o que seja. Intensidade cai com o quadrado da distância em três dimensões. Em duas dimensões, ela cai com a distância, cai com a distância, 1 sobre r. E eu posso explicar aqui com esse mesmo desenho aqui, imaginando que isso aqui não é uma superfície esférica, mas imagina que essa fonte aqui é uma fonte no lago, né, onde você está perturbando o lago e essas ondas estão se propagando na superfície do lago. Uma superfície, né, uma coisa bidimensional. E aí a potência que você está colocando na superfície do lago nesse ponto é fixa. Você, né, dependendo da força lá que você está fazendo para cima e para baixo lá na superfície do lago, você vai ter uma certa potência. E essa potência está viajando pela superfície do lago. Né? Então a potência que atravessa qualquer círculo agora, né? Qualquer círculo na superfície do lago tem que ser sempre a mesma. Como o comprimento do círculo aumenta com R, né? Necessariamente a intensidade tem que cair com 1 sobre R. Entendeu? Esse que é o negócio. Então, de novo, aqui explicando a história da lei do quadrado da distância, aqui com uma imagem, aqui você tem uma fonte pode ser sonora ou luminosa, qualquer onda que se espalhe em três dimensões. Né? A uma certa distância R, essa potência que está viajando aí nesse ângulo sólido aqui, o nome disso aqui se chama um ângulo sólido, é sempre a mesma. A potência que atravessa essa área, ou essa área que está aqui, ou essa área aqui, tem que ser sempre a mesma, supondo que não esteja sumindo energia no meio do caminho. Né? Então, necessariamente, como a potência que atravessa essa área que está aqui é a intensidade nesse ponto vezes a área, como quando você duplica a distância, você quadruplica a área contida nesse negócio aqui, né? Isso aqui é a A, quando você dobra a distância, agora você tem 4A de área, né? E quando você triplica, agora você tem 9A. É a história da área do ângulo sólido crescer com o quadrado da distância. Então, necessariamente, a intensidade, para que a intensidade sobre a área nesse ponto, desculpa, a intensidade vezes a área nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto seja sempre a mesma, igual à potência, então necessariamente a intensidade aqui tem que ser I, a área aqui é 4 vezes maior, então a intensidade tem que ser 4 vezes menor,
a área aqui é 9 vezes maior, então tem que ser a intensidade 9 vezes menor. A intensidade é a potência que é fixa, né? É decidida lá pela lâmpada ou pelo alto-falante lá que você está usando, isso não tem como mudar isso, né? É dividido pela área que está sendo atravessada. A intensidade cai com a distância, cai com o quadrado da distância em 3 dimensões e cai com a distância em 2 dimensões. Tá? Não esqueça isso. Agora a diferença de ângulo plano e ângulo sólido, porque eu vou falar daqui a alguns instantes aí numa situação tridimensional, a versão tridimensional para ângulo se chama ângulo sólido. Só se você nunca ouviu esse termo, que eu até mencionei agora há pouco, deixa eu explicar para vocês. No caso de um ângulo plano, que é o ângulo normal aí que todo mundo aprende no ensino médio, coisa e tal, quando você tem um círculo, aqui está mostrado um círculo, e aqui tem uma abertura angular aqui, né? O comprimento de arco contido por esse ângulo que está aqui, pode ser expresso com o ângulo expresso em radianos vezes o raio do círculo. Né? Todo mundo sabe isso aqui, a definição do que é radiano. Né? Como é que você sabe que quantos radianos tem esse ângulo aqui? Você pega o comprimento de arco a uma certa distância do ponto qualquer e multiplica pela distância, e aí você tem o comprimento de arco. Tem que ter o comprimento de arco. Ângulo sólido é idêntico, só que no caso, o ângulo θ em radianos vai de 0 a 2π. Né? 0 é um trocinho, nenhum ângulo, né? E 2π é a circunferência inteira. No caso de uma esfera, você define a mesma coisa. Um ângulo sólido, né? Um ângulo é a versão tridimensional de um ângulo. Né? É uma abertura angular, por exemplo, aqui no caso, imagina que essa superfície cinza aqui é uma superfície de uma esfera, e você tem essa abertura angular tridimensional que está aqui, a medida desse ângulo sólido, isso é exatamente o que é um ângulo sólido. A medida desse ângulo sólido, por inteira analogia com isso aqui, é calculada da seguinte forma: você calcula a área na superfície da esfera, né, que é englobada por esse ângulo sólido, né, tem uma certa área azul aqui, né, e essa área azul ela é igual ao ângulo sólido que a define, né, vezes o quadrado, não linear, né, não R, mas R2 do raio da esfera. Entende? É isso que define o ângulo sólido. A esfera, ângulos sólidos podem ser desde uma coisinha muito pequenininha, ômegazão, o símbolo de ângulo sólido é isso aqui, é a letra grega ômega maiúscula. Né? Então, o ômega zero é uma abertura angular tridimensional pequenininha, pequenininha, dá uma areazinha ridícula na superfície da esfera. E a superfície da esfera inteira, a área da superfície esférica inteira é 4πr2, né? Então você percebe que o maior ângulo sólido que tem é 4π. O ângulos sólidos variam de 0 a 4π, ao passo que ângulos planos variam de 0 a 2π. Mas é inteiramente análogo, como você está vendo aqui, né? Ok. Agora vamos ver aqui se a gente entendeu esse conceito de intensidade de ângulo sólido aqui. Um alto-falante emite 10 watts de potência sonora uniformemente em um ângulo sólido ômega. Então tá aqui, isso aqui, o desenho que eu fiz aqui parece um ângulo plano, mas eu quero que você imagine que isso aqui é uma espécie de um ângulo sólido. Eu não consegui desenhar isso direito, né? Mas em toda essa região aqui, ó, entre essas duas linhas tracejadas, o som se ouve. É um troço meio absurdo assim. Eu estou imaginando que aqui nesse ponto aqui, por exemplo, ninguém ouviria nada. Né? Obviamente é uma maluquice, né? Mas enfim. Então o som se distribui só por esse ângulo sólido ômega, π, né? O ângulo sólido é π. Lembra que o ângulo sólido é entre 0 e 4π, né? Então, a potência 10 watts se distribui isso aqui. Qual é a potência sonora que entra no canal auditivo, ali no ouvido do sujeito? Qual é a potência? Quantos watts entram no canal auditivo de um sujeito que esteja a 3 metros de distância? Qual é a estratégia? Primeiro eu vou ter que calcular a intensidade sonora naquele ponto. E depois, essa vai ser a minha estratégia. Eu vou calcular a intensidade dessa fonte sonora a 3 metros dela, né? E vou depois multiplicar essa intensidade, que é potência por área, né, pela área do meu ouvido, e a área que, digamos assim, que recebe essa intensidade. Tá bom? Então vamos fazer isso em duas etapas aqui. Tá aqui. A potência, não, aqui já está tudo escrito de uma vez só. A potência que entra no meu ouvido é a intensidade sonora a 3 metros dessa fonte. Como é que eu calculei isso? É a potência da fonte, 10 watts, dividido pela área onde P se distribui. Essa potência se distribui por uma área que é igual ao ângulo sólido, que é π, não é 4π, é π, eu estou dizendo que é π, né? Vezes o raio ao quadrado, né? A distância é 3 metros ao quadrado. Isso aqui é a superfície da esfera, né? Compreendida pelo ângulo sólido π.
né? Assim, é a área da esfera de 3 metros de raio, desculpe, né? É a área da superfície esférica de 3 metros de raio, compreendida por um ângulo sólido π. Então, eu divido a potência da fonte sonora pela área onde ela se distribui, é isso que é a definição de intensidade a 3 metros de distância. Se em vez de 3 metros fosse 10 metros, eu botaria 10 metros aqui, mas o π continuaria o mesmo. Okay? Isso é a intensidade sonora a 3 metros da fonte, dessa fonte aí. Né? E aqui no caso e qual é a área? A área ali da minha do meu ouvido, a área do canal auditivo. Isso é intensidade no ouvido, né? A área onde a intensidade incide é aquele outro que está ali. E de onde é que eu tirei esse valor aqui? Eu tirei desse resultado aqui. Ó. O tamanhozinho ali do canal auditivo é um diâmetrozinho de ordem de 7 milímetros. Então o raio é 3,5 milímetros, né? Então, esse π vezes 3,5 milímetros corresponde à areazinha ali do furinho ali do ouvido, em média, mais ou menos. Né? Então, a potência, a intensidade, vezes essa areazinha minúscula, dá a quantidade de joules por segundo que estão entrando aqui pelo meu ouvido. Entendeu? É o conceito de intensidade, é a maneira como se usa intensidade. A intensidade vezes a área que está sendo atravessada por aquela intensidade é a potência que está entrando naquela área. Ok? Muito bem, então aí você calcula essa coisinha aí, tá tudo aí, né? Isso aí é a potência, é a potência incidente, é 1,4 vezes 10 a menos 5 watts, né? Obviamente a potência, você podia imaginar que a potência tinha que ser pequenininha aqui, né? Porque é essa potência que vai chacoalhar ali o seu tímpano, né? Imagina, se essa coisa aqui fosse muito grande, você ia romper o tímpano ali, né? Entendeu? Então, os números são pequenos assim mesmo, tá? Ok. É, agora, voltando a um resultado lá que a gente já havia comentado aí, quando a gente estava discutindo ondas harmônicas propagantes numa corda, ondas harmônicas propagantes transversais, tá? Numa corda. Aqui está uma fotografia da corda, imagina, né? E aqui está a velocidade com que a onda está andando aí na corda, né? E esses trenzinhos amarelos, lembra? Era onde se concentrava energia na corda, tanto energia elástica, né, porque a corda, quando tem uma onda, ela tá esticada. Né, esse trechinho, inclusive, aqui, ó, esse trechinho aqui está esticado. Né? Esse trechinho está esticado, tem energia elástica, por isso que tem uma montanhazinha amarela. E além de ter energia elástica, tem energia cinética, porque esses pontos aqui estão subindo, descendo e tal e coisa, né? Tem energia elástica e energia cinética no mesmo ponto de uma onda propagante. Enfim, era aquela história. Aí esses trezinhos aqui estão andando lá com a mesma velocidade com que a onda anda. Né? Então a onda é isso, a onda transporta energia. Né? No caso dessa onda aí, a gente derivou esse resultado lá algumas aulas atrás, umas 3 aulas atrás, que a potência dessa onda se escrevia como a densidade linear de massa da corda, o quão pesadinha é a corda, né, se é de aço, de nylon, ou o que seja, né, a velocidade com que as ondas viajam nessa corda, também depende da tensão da corda, né? Isso aqui é a propriedade da corda, você não pode mexer nisso. Né? E dependia da onda específica desse sentido aqui. É a frequência ao quadrado da onda, né, vezes a amplitude, YM é amplitude, é essa coisa que está aqui, isso aqui que é YM, né? YM ao quadrado, dividido por 2. Volta lá as 3 aulas atrás que a gente derivou esse resultado aqui. A velocidade é isso aí, né? A raiz de tal sobre μ, você não pode mexer nisso. Isso é a potência, quantidade de energia por segundo que essa corda está passando por um certo ponto. Então, como é que você usa esse conceito? A onda aqui está andando para a direita, né? Então, se você ficar sentado aqui num ponto aqui da corda, você vai ser chacoalhado ali, porque a onda vai estar passando por você, né? E a quantidade de energia que você vai receber por segundo é isso, entendeu? Aí você fala, aqui não tem conceito de intensidade. Não, não tem conceito de intensidade porque essa onda é unidimensional. Né? Ondas unidimensionais, em geral, pelo menos ondas transversais, não faz o menor sentido se falar em intensidade porque ela não se distribui por uma área. Né? Você só trabalha com potência mesmo. Por isso que naquela ocasião lá de ondas em corda a gente nem falou de intensidade. Mas agora a gente está falando, porque as ondas sonoras se espalham pelo espaço e aí o conceito relevante é intensidade mais do que potência. Né? Então, agora, uma onda propagante longitudinal, a maneira da gente introduzir o conceito de intensidade, no caso de uma onda propagante longitudinal. Então, você tem um tubo aqui, imagina que é um tubo de ar, né? E tem uma onda aqui sonora, pode imaginar concretamente sonora, viajando, propagando ao longo desse tubo. E essa área que está aqui é a área do tubo. Qual é a quantidade de energia por segundo que atravessa essa área que está aqui?
Bom, a massa por unidade de comprimento, no caso aqui, é ρ vezes A, e essa expressão aqui, no caso das ondas transversais, se traduzem para uma onda longitudinal, simplesmente trocando esse μ aqui, né, que é a quantidade de massa na corda por unidade de comprimento, eu troco o μ por ρ vezes A. É só isso. É a maneira de você aproveitar aquele resultado das cordas para ondas propagantes longitudinais. Tá? Então, o efeito de mudar transversal para longitudinal é isso. Né? A densidade linear de massa da corda vira a densidade, sei lá, do ar, tipicamente é o ar isso, né? Vezes a seção reta do tubo. Entendeu? É só isso que muda. Então, a expressão que a gente usa para intensidade, agora sim aparece naturalmente uma intensidade, por conta do fato de que aparece a área da seção reta do tubo, né? Potência por unidade de área do tubo, aqui aparece a intensidade. Né? Aí aparece o ρ, a densidade do ar, né? Tipicamente, vezes V e tal e coisa. A expressão é essa, tá? Porque aparece uma área ali naquela expressão. Tá? Então, para ondas harmônicas propagantes em uma dimensão, você poderia trabalhar com a intensidade sonora. Né? Mas isso aqui é um troço inteiramente artificial. Né? O som não se propaga num tubo. Né? O som se propaga, quando eu estou falando aqui, né? O som se propaga para frente, para trás e coisa e tal, reflete nas paredes. Então, é uma onda tridimensional. Né? Então, como é que a gente adapta esse resultado aqui, inteiramente artificial, aqui para uma onda sonora num tubo de seção reta A? Como é que a gente adapta isso para situações reais, né, onde você tem um speaker, né, uma caixa acústica, num espaço aberto, né, e ela está jogando som para todo o espaço aberto? Como é que a gente adapta isso? Bom, a velocidade é isso aqui, né? Você recorda, né? Que a velocidade de propagação no meio elástico tridimensional aquela constante B do meio elástico, né? A rigidez do meio elástico, essencialmente, dividido pela densidade, a densidade volumétrica, né? do meio elástico. Bom, agora vamos ver como é que a gente adapta então esse resultado da intensidade sonora num tubo unidimensional para uma situação de uma onda em duas e três dimensões. Olha essa imagem aqui desse que a gente já mostrou aí. Eu quero chamar a atenção para o seguinte fato, de que ondas em duas e três dimensões, diferentemente de ondas transversais ou longitudinais em uma dimensão, elas não têm amplitude uniforme. Tá? Isso aqui eu estou ilustrando aqui no caso dessa imagem, você vê claramente aqui, ó, que a amplitude do sobe e desce aqui próximo da fonte, a fonte é essa bolinha aqui, né? É maior do que mais adiante, entendeu? Esse decaimento da amplitude, que não existe em uma dimensão, nem para ondas longitudinais, nem para ondas transversais, acontece em duas e três dimensões. Está intimamente relacionada a essa história da intensidade cair com a distância que a gente comentou. Né? Aqui, se você se recorda, o slide que eu mostrei logo em seguida a esse aqui, eu comentava, isso aqui era no caso de uma onda circular, né, uma onda bidimensional, né? Aqui estava as frentes de ondas circulares, que nem essas coisas aqui que você está vendo, né? E aí o meu comentário é que a amplitude da onda a uma certa distância r ali do centro caía com 1 sobre a raiz quadrada de r. Eu brevemente comentei, isso aí acontece por conta da potência ter que se manter uniforme e a área dos círculos crescerem, mas agora você entende exatamente por que tem que ser isso. Por que é em duas dimensões, né? Isso aqui é onda circular, né? Não é esférica, não. Tá? A amplitude, que seria isso aqui, né? Ela não é uniforme, que nem a gente discutiu de ondas em corda e ondas sonoras num tubo, onde a amplitude é uniforme, né? E ondas harmônicas em duas dimensões, como isso aqui, ou em três dimensões, não é uniforme, não. À medida que você se afasta, a amplitude cai, né? Mesmo sem dissipação. Mesmo sem levar em conta, mesmo sem dissipação, mesmo sem levar em conta a dissipação. Não é um efeito dissipativo, não. É o efeito da intensidade ter que cair com a distância. Olha o resultado que a gente acabou de obter agora no slide anterior, que se aplica a uma onda longitudinal num tubo, né? Aqui esse C aqui é a minha nova é a amplitude da onda harmônica no tubo. Essa amplitude não muda com a distância em uma dimensão, não muda, né? A gente discutiu isso, né? A amplitude numa onda harmônica longitudinal é constante, uniforme em todos os pontos do tubo. Agora em duas dimensões não é, como você está vendo aqui, ó. Como você está vendo aqui, ela cai com a distância. E ela tem que cair com a distância exatamente como 1 sobre R. 1 sobre a raiz quadrada de R. Exatamente dessa forma que está aqui. O C ao quadrado aqui tem que virar C ao quadrado sobre R por conta do fato de que a gente sabe que a intensidade em duas dimensões tem que cair com 1 sobre R. Para que a quantidade de energia que atravesse qualquer círculo concêntrico à fonte seja sempre a mesma.
né? Então, a única maneira de você obter o 1 sobre R aqui na expressão da intensidade em duas dimensões é se a constante aqui, que é a amplitude da onda em duas dimensões, cair com 1 sobre raiz quadrada de R. Que aí, quando você eleva ao quadrado, aparece o R aqui, entendeu? Esse C2 sobre R que está aqui é exatamente o quadrado dessa coisa que está aqui. C2 sobre R. E produz exatamente o decaimento com a distância necessário para que a onda se propagando na superfície do lago não perca potência à medida que o tamanho, o comprimento do círculo que aquela potência tem que atravessar aumenta. Entendeu? E correspondentemente em três dimensões. Então, bom, isso aí quer dizer isso aqui na prática, essa expressão que está aqui, né? Que a amplitude que está aqui depende da distância da fonte, o R é essa distância que está aqui, né? Quanto menor o R, maior vai ser essa amplitude. Esse cara aqui tem um R maior, né? Então a amplitude dele, do sobe e desce da água ali naquele ponto, é o mesmo C, o C é constante, né? Mas só que é dividido por um sobre raiz de um R maior, entendeu? Por isso que a amplitude cai com a distância. A gente diz que a amplitude cai com o inverso da raiz quadrada da distância. A amplitude, a intensidade, que depende da amplitude ao quadrado, cai com 1 sobre R como tinha que ser, entendeu? É uma maneira de justificar por que a amplitude das ondas harmônicas em duas dimensões tem que cair com 1 sobre raiz quadrada de R. É para produzir esse 1 sobre R aqui na intensidade. E a intensidade em três dimensões, que é no fundo o mais importante para a gente no contexto de ondas sonoras, a gente viu que tem que cair com 1 sobre R2. Então o que você conclui sobre a amplitude das ondas sonoras? A amplitude das ondas sonoras, que é exatamente esse C2 sobre R2 que está aqui, ó. Olha lá, é o C2 ali, dá uma dimensão que vira C2 sobre R2. Então você conclui que a amplitude das ondas sonoras cai com 1 sobre R, entendeu? Para que a intensidade acabe caindo com 1 sobre R2, tá bom? Então esse é o resumo aqui, o que eu queria dizer com o título. Ondas sonoras, desculpe, ondas em duas e três dimensões, mesmo sem dissipação, não têm amplitude uniforme. Em uma dimensão elas têm, em duas dimensões a amplitude, aqui ó, a amplitude cai com 1 sobre R, e em três dimensões ela cai, 1 sobre raiz de R, desculpe, e em três dimensões ela cai com 1 sobre R, tá bom? É só um comentário, tá? A gente vai usar muito mais o resultado da intensidade do que o resultado da amplitude, mas é só para comentar uma coisa que que a gente não tinha comentado. A amplitude de ondas em duas e três dimensões não é uniforme. Bom, agora relacionado a isso aí, vamos ver por que o woofer tem uma amplitude de oscilação maior do que o tweeter. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: isso é uma caixa acústica, né? O nome dessa corneta grandona aqui se chama woofer, é ela que produz os sons mais graves, né? E aquele ali pequenininho se chama tweeter, que produz os agudos, né? Esse é o woofer e aquele ali é o tweeter, de 22 mil a 20 mil hertz, aqueles caras. Mas o que acontece quando você está ouvindo música, você consegue ver o woofer, visualmente, você consegue ver o woofer indo para frente e para trás, mas o tweeter você não consegue. E não é porque a frequência dele é simplesmente maior que você não consegue ver, é porque a amplitude do vai e vem dessa bola aqui, que no final das contas é o que produz o som, né? Ou dessa cornetazinha, dessa corneta maior aqui, que é o que produz o som, é visível no caso do woofer, porque ele é de maior amplitude, só por causa disso, né? Deixa eu mostrar aqui o que eu quero dizer. Isso aqui é um videozinho em câmera lenta de um woofer aqui produzindo um som. Aí você vê que ele em super câmera lenta, né? Então você vê a deformação aqui da membrana, é fácil de ver mesmo. Deixa eu mostrar isso aqui. Bom, então a razão é essa que está aqui. A gente acabou de ver, né, que a intensidade em três dimensões, né, cai com. Bom, essa aqui é a história do quadrado da distância, né, mas tem a amplitude ali, o C, né, que é a constante, isso é uma constante, né, que cai, a amplitude cai é C sobre R, né, então a amplitude ao quadrado é C2 sobre R2. Mas o ponto aqui é a frequência. O fato da intensidade sonora, a intensidade sonora é o que você percebe com o seu, é o que você consegue ouvir, né? Um som de alta intensidade é um som que a gente chama normalmente um som de volume alto, né? Então, quando você ouve uma música ou o que seja, você necessita, né, de que a intensidade sonora de todas as frequências seja semelhante, né, para que você consiga perceber no seu ouvido todas as frequências, né? Se a intensidade grave for muito menor do que a intensidade aguda, você só vai ouvir um som agudo, né? Então, se você quiser ouvir todas as faixas de frequência, as intensidades têm que ser parelhas, né? E aí você percebe o problema aqui. Você vê que a intensidade
num ponto qualquer. O R aqui é a distância do seu ouvido até o speaker, esse aqui não é o ponto da discussão. O ponto da discussão é isso aqui, é o C e o ômega. Aqui, quando a frequência aqui é alta, a intensidade já vai ser alta naturalmente. Então você não precisa ter uma amplitude muito grande. Esse C aqui, no final da história, é a amplitude do vai e vem lá do Twitter. Né? Então, como o ômega já é grande, o que você quer é que ômega 2 C2 seja parecido para todas as frequências. Então, para frequências altas, o C não precisa ser tão grande. Em oposição para as frequências mais baixas, que corresponde ao woofer, o C, que é o C do woofer, é o vai e vem ali do woofer, tem que ser grande o suficiente para bater com a amplitude do vai e vem do Twitter. É simples assim a explicação. É só porque a intensidade sonora de um som de uma determinada frequência é proporcional ao produto da frequência pela amplitude pela constante de amplitude, melhor dizendo, né? Porque falar amplitude aqui você vai ficar confuso aqui, porque a amplitude cai com a distância, mas pela amplitude, pela constante de amplitude daquela frequência. Entendeu? Se o ômega é grande, o C tem que ser pequeno, e vice-versa. Para que, no final das histórias, dê tudo mais ou menos sons de mesma intensidade em todas as frequências. Agora, deixa eu definir aqui uma coisa importante, que é uma coisa que a gente usa frequentemente aí para medir nível sonoro ou intensidade sonora. Se chama intensidade ou nível sonoro, são duas palavras sinônimas, né? A medida de intensidade sonora ou de nível sonoro é uma escala que se chama decibel. Deixa eu explicar como é que essa escala de intensidade é definida. O ponto é o seguinte, ela é uma escala logarítmica. Tem várias coisas onde se usa escala logarítmica. Por exemplo, escala de terremoto, por exemplo, é uma escala logarítmica também. Escala de intensidade sonora também. O problema é que nós não percebemos um som de intensidade 2i como sendo duas vezes mais volumoso que um som de intensidade i. A nossa percepção auditiva não funciona linearmente com a intensidade, né? E aí, a gente consegue ouvir, esse é o primeiro fato, que leva a gente a não usar uma escala linear para a intensidade sonora. A gente consegue ouvir sons na faixa, essa é a nossa sensibilidade auditiva, né? Sons de baixíssima, o som de mais baixa intensidade que a gente consegue ouvir, intensidade que eu estou falando, tá? Não é potência, é intensidade. É 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E os sons de mais alta intensidade, que chega a causar dor, é de 1 watt por metro quadrado. Você vê a faixa de intensidades aqui? É 10 elevado a 12. É uma faixa enorme, enorme, enorme de intensidade. Isso aqui é um som baixíssimo, 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 você mal ouve. E esse aqui é aquele, sei lá, está com o ouvido colado lá na turbina do avião, aí é um som dessa magnitude, mais ou menos. Tá? Aí você define a escala por conta da magnitude, da ordem de grandeza da faixa de variação de intensidades, é necessário você usar uma escala logarítmica. É conveniente, melhor dizendo, você usar uma escala logarítmica. Você não vai dizer, qual é a intensidade desse som aí? É 8 vezes 10 a menos 11, vezes 10 a menos 9 watts por metro quadrado. E daquele outro ali? 7 vezes 10 a menos 5. Fica um troço tudo horroroso, assim, com essas potências de 10. E para evitar exatamente isso, você usa a escala logarítmica. Ficam os númerozinhos bem mais simpáticos aqui. E você define a escala decibel, isso aqui é o beta, né, a letra grega beta, e ela é definida dessa forma. É o logaritmo na base 10, né, da razão da intensidade sonora em watts por metro quadrado, na unidade normal, né, watts por metro quadrado, dividido pela menor das intensidades. Essa intensidade referência aqui é a intensidade a nossa intensidade de menor possível que a gente consegue ouvir. Então, se essa intensidade que você está ouvindo é exatamente essa que está aqui, aparece o logaritmo na base 10 de 1. Né? Logaritmo de 1, na verdade, em qualquer base, é zero. Isso estabelece que o som de mais baixa intensidade tem valor de beta igual a zero. A razão desse 10 decibéis aqui é só para fazer os números que saem desse cálculo logarítmico aqui ficarem em torno de 1 a 100, ou coisa que o valha. Né? Você poderia definir a escala em termos de Bell. Né? A unidade podia ser Bell, aí você sumia com essa coisa que está aqui e dizia, é isso aqui, 10. Né? Mas não é assim que se faz, a razão histórica eu não sei qual que é, mas enfim. 10 decibéis, como você pode perceber, é um Bell. Né? Mas só que você medindo em decibéis ao invés de Bell, os números ficam mais legais, ali ficam entre 0 e 200 ou 0,150, coisa que o vale. Né? Mas você entende, né, que decibel é um décimo do Bell. Né? A unidade de fato é Bell. Só que, tradicionalmente, as pessoas usam medir a intensidade sonora em decibel. É que nem se as pessoas escolhessem medir distâncias em centímetro em vez de metro. Né? Enfim, é uma conveniência só. A escala logarítmica mesmo é isso aqui. Isso aqui é importante aqui.
É o logaritmo na base 10 da intensidade no sistema MKS dividido pela intensidade de referência, o que faz com que a intensidade mais baixa ganhe, o número 0 decibéis. Né? O nível sonoro, então, quando eu coloco aqui o I igual a 10 a menos 12, como eu já falei, você tem 0 decibéis. E quando você coloca 1 watt por metro quadrado, aqui em cima, né, aí você tem o watt por metro quadrado cancela, né, você tem logaritmo na base 10 de 10 a 12. Né? O logaritmo de 10 na base 10 de 10 a 12 é 12. Né? 12 10 ou 120, multiplicando por 10 aqui, né? 120 decibéis. Então, o que a gente consegue ouvir é isso aqui, entre 0, que você não ouve nada, e 120 decibéis, que o seu ouvido tá sentindo dor. Okay? É isso que são as escalas sonoras. Como que o nível sonoro em decibéis cai com a distância? A gente já sabe que a intensidade cai quando eu dobro a distância, aqui uma fonte sonora, né? Se a intensidade nesse ponto é I, duas vezes mais à frente é I sobre 4. A gente comentou isso no início da aula. Né? Se você multiplicar por 4, né? 4 vezes a distância é I sobre 16. Né? Isso aqui é o decaimento da intensidade com a distância que a gente já discutiu. Eu quero ver como que isso se traduz na escala decibel. Vamos ver. A escala decibel está aqui escrita, né? Se nesse ponto que está aqui você tem não sei quantos decibéis, né, o som aqui, quando você dobra a distância, o que vai acontecer? Quantos béis vai ser aqui em referência a esse que está aqui? É só você colocar aqui no lugar do I, aqui, I sobre 4. Né? Se você coloca I sobre 4, aí esse fator aqui esse fator que vai aparecer aqui, botando o logaritmo, né, de 1 sobre 4 vezes 10 a menos 12 e tal coisa, o logaritmo na base 10 de 4 é 0,602. Né? O que faz com que o som aqui em decibéis seja mais ou menos 6,02 decibéis menor. Então, e quando você dobra de novo, você ganha um outro fator 4, e ali é 12,04 decibéis. Né? Deixa eu fazer a conta aqui, que talvez isso tenha ficado meio confuso aqui. Deixa eu pegar meu tabuleta aqui, para não deixar dúvidas quanto a isso aqui. Não tem nada de complicado isso aí. Espera aí. Um minutinho. Aqui. Então, o que está sendo feito aqui? Cadê a canetinha aqui? Aqui, a canetinha. Muito bem. Então, a intensidade aqui, o bel aqui desse cara que está aqui, o B ali, né? É igual, esse B aqui, né? Ele é igual a 10 dB vezes logaritmo na base 10 do I, né? Esse I que está aqui, né? Dividido pelo I0 aí, esse I0 que está aqui, né? Agora, nesse outro ponto que está aqui, eu vou chamar de B', né? B'. Ele é igual a 10 decibéis vezes logaritmo na base 10 de I, não é I, é I sobre 4, né? A distância dobrou, então é I sobre 4. É I sobre 4, I aqui, né? I sobre 4 e 0. Agora eu uso a propriedade do logaritmo, né? Logaritmo de I sobre 4 e 0, eu posso escrever dessa forma que está aqui, ó, 10 decibéis, assim, né? É isso aqui que eu vou usar, ó. Logaritmo de A vezes B é igual a logaritmo de A mais logaritmo de B, tá bom? Então, vou usar isso, separar o I sobre 0 e o 1 quarto ali, né? Então, isso aqui vai ficar isso aqui, log na base 10 de I sobre I0, que é exatamente o que eu chamei de beta, né? E aí tem 1 sobre 4 ali, né? O logaritmo na base 10 de 1 sobre 4 é menos 10 decibéis de logaritmo na base 10 de 4, tá bom? Esse fulano que está aqui é o beta ali, né? É o beta, esse beta que está aqui. Então, o beta', que é o beta a uma distância 2 vezes maior, é o beta menos 10 decibéis vezes o logaritmo de 4. É por isso que eu comentei aqui, ó, o logaritmo de 10 de 4 na base 10 é 0,600. Então, esse aqui isso aqui tudo, né? É 10 decibéis vezes 0,602, que é 6,02 dB. Né? Então, a cada vez que você dobra a distância, o som em decibel cai de 6 decibéis. Aqui era beta, aqui é beta menos 6. Dobrou em relação a dobrou essa distância, aqui, tá vendo aqui? Uma, e aí dobrou. Então você caiu 6 decibéis mais 6 decibéis. Cada vez que você dobra a distância, você perde 6 decibéis da intensidade sonora. Tá bom? É isso. Ih, agora não dá nem para ler, né? Deixa eu apagar essa coisa que tá aqui.
Ih, assim não, José, peraí, eu fiz errado aqui, um minuto aqui. Porque, o que está escrito aqui? Está escrito aqui isso aqui, ó. Ups. Quando a distância à fonte sonora dobra, o nível sonoro cai 6 decibéis. E a intensidade cai pela metade. Cai por um quarto. Né? A intensidade cai por um quarto e o nível sonoro, em decibéis, cai 6 decibéis. Ok. Um alto-falante, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver se entendeu. Um alto-falante é o mesmo exemplo de antes. Né? Um alto-falante de 10 watts de potência espalha som por um ângulo sólido de π. Qual é a intensidade sonora e o nível sonoro a 3 metros de distância. E a 6 metros de distância? Está aqui o cálculo. A intensidade, a gente já fez essa conta, né? A intensidade é fácil, é o 10 watts dividido pela área no qual os 10 watts estão se distribuindo. Qual é a área desse pedaço esférico aqui de ângulo sólido π? É o raio ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 metros ao quadrado. Nossa, desculpa isso aqui, ó. É 3 metros ao quadrado vezes π. Π vezes 3 metros quadrados é a área na qual a potência de 10 watts está se distribuindo. Isso fornece a intensidade a 3 metros da fonte. Né? Aqui, talvez eu escrevendo isso aqui cria uma confusão, da impressão que a intensidade é sempre a mesma. Talvez eu devesse ter botado aqui um índice, aqui, a intensidade a 3 metros da fonte. É 10 watts por π 3 metros quadrados. Tá? Que é isso aí, 0,35 watts por metro quadrado. Uma vez que você obteve a intensidade, você obtém o decibel imediatamente. É só meter ali dentro e fazer a continha na sua calculadora aqui. Logaritmo na base 10, tá? Pelo amor de Deus, não é logaritmo na base neperiana, não. Tá? Aí você bota ali as continhas, daí isso aí, dá 115 decibéis. Isso é coisa pra cacete, tá? Isso é uma intensidade sonora absurda. Lembra que a maior intensidade sonora que você aguenta é 120, né? 115 decibéis, é uma estupidez esse troço aqui. Mas enfim, ok. Agora, uma intensidade sonora, a intensidade sonora a 6 metros de distância. É a mesma conta, só que em vez de 3 é 6. Né? Então, só fazendo a continha de novo, dá 0,088 watts por metro quadrado. Né? E aí, metendo essa coisa aqui dentro, você calcula quantos decibéis. O decibel é 109. Aí você percebeu. Né? A intensidade sonora é dividida por 4, né? Você dobrou a distância, a intensidade cai por um fator 1/4. E os decibéis caem em um fator 6. É menos 6 decibéis. Entendeu? É isso que a gente tinha visto aí, uma ilustração simples aí da maneira como a intensidade cai por um fator 1/4 e o nível sonoro, medido em decibéis, cai por um fator, quer dizer, cai por um valor, né, de 6 decibéis. Aqui um exercíciozinho aqui para ver se a gente entendeu aqui. Duas pessoas estão na frente de um alto-falante. Está ali o alto-falante, no local aberto. Né? A pessoa mais próxima do alto-falante, que é esse azul aqui, registra um nível sonoro de 108. E a outra, que está 2,8 metros mais atrás, registra 105 decibéis. Tá bom? Determine a distância de cada pessoa ao alto-falante. Ok, então vamos. Isso aqui não devia ter aparecido agora, mas enfim. A pessoa azul ali, 105 decibéis, é o nível sonoro dela, né? Não, desculpe, 105 é esse cara que está aqui, né? É o cara mais longe, desculpe. 105 decibéis é o que esse cara aqui é o nível sonoro que aquele cara tem. Por definição, isso é 10 decibéis vezes o logaritmo na base 10 da intensidade sonora na amarela ali, naquele ponto, dividido por I0. Né? Isso aí pode ser escrito em termos da intensidade, isolando a intensidade aqui. Como é que você isola a intensidade? Divide o 105 por 10, né? Dá 10,5, o decibel cancela, né? Dá 10,5, e eleva a 10 os dois lados, né? Para assumir com logaritmo é assim que você faz, né? Então 10 elevado a 10 a 5, né? Vezes o nível de intensidade o menor de todos, né? Lembra que é 10 a menos 12, né? Quanto que é não interessa porque ele vai cancelar daqui a pouco, mas é o nível sonoro mais baixo que a gente consegue ouvir. Essa que é o valor da intensidade que esse fulano aqui ouve, correspondente, ou melhor dizendo, correspondente a 105 decibéis. Né? Isso aqui é a maneira de você converter de decibel em intensidade. Essa é a operação que você faz. Bom, mas eu sei que a intensidade corresponde à área, né, à potência da fonte sonora, que é fixa aí, né? Dividida pelo ângulo sólido no qual o som se distribui, que ele não informa aí, mas enfim, é um certo ângulo sólido, né? Dividido pela distância ao quadrado, L mais 2,8 ao quadrado. Eu escrevi a expressão da intensidade, da maneira como ela cai com o quadrado da distância. Aí você diz, porra, mas você não sabe quem é o P,
nem sabe quem é o delta ômega. É verdade, não sei. Mas o que ele quer saber é a distância. E uma expressão análoga a essa existe para o careta azul ali. Né? E esse aqui é o ponto. Olha, para o cara azul ali, a mesma conta diz assim, ó, 108 decibéis, que é o nível sonoro que ele captura, né? É a intensidade que ele captura ali nessa expressão que está aqui. Invertendo essa expressão aqui, da mesma maneira como eu fiz aqui em cima, a intensidade que o cara azul ali recebe é I0 vezes 10 elevado a 10,8. E, correspondentemente, essa intensidade é a mesma potência, porque é o speaker ali, né? Os dois ouvem o mesmo speaker, o P é o mesmo. E o som se distribui pelo mesmo ângulo sólido, que os dois caras. Né? Então, o delta ômega e o P é o mesmo para os dois caras. Só que a distância do fulano azul até a caixa acústica é L só, não é L mais 2,8. Né? E aí você tem essa expressão que está aqui, essa coisa que está aí. Você não sabe o P nem sabe o delta ômega, mas se você dividir um pelo outro, essa sua ignorância se cancela. E você obtém uma equação só para a distância L, que no final das contas é o que eu quero saber. Né? Então eu divido uma expressão pela outra e encontro uma equaçãozinha aqui para o L. Entendeu? Qual é o truque? Né? Então tá aí, essa é a maneira de você encontrar a distância de uma pessoa até a caixa, ou pelo menos né, comparativamente entre duas pessoas, né, obter a distância de duas pessoas cujos níveis sonoros você conhece em relação a uma fonte sonora. Né? O L ali em questão é 6,8. Então esse cara aqui está 6,8 da caixa ali e o outro está 6,8 mais 2,8. Entendeu? Ok. Ainda relacionado a isso. Estime a amplitude de movimento da membrana do tímpano para uma onda sonora harmônica de F igual a, aí está aqui a tecla do piano, né? E aqui as frequências, né? Essa nota aqui é mais aguda, olha, 3.951 Hz, corresponde a essa nota dessa tecla branca aqui. E a nota aqui dessa teclinha preta aqui é 28 Hz, é a nota mais grave do piano. Esse aqui é o setor grave do piano, esse aqui é o setor agudo, né? Então, depois, daqui a pouco eu vou mostrar essa história aqui das frequências sonoras, mas por enquanto é isso. Eu quero saber uma onda harmônica de 28 Hz, de 440 Hz e de 3.951 Hz, quanto que o meu tímpano vai para frente e vai para trás com uma intensidade, supondo né, que essas três frequências aqui chegam no meu ouvido com a mesma intensidade, né, 0,35 watts por metro quadrado. Né? A função desse exemplozinho aqui é mostrar, digamos assim, que o perigo, do ponto de vista de danos auditivos, está nas frequências graves, não está nas frequências agudas, não. Tá? Essa é a razão aqui do argumento. Vamos ver. Então, está aqui a expressão da intensidade. O SA, aí você diz assim, porra, mas essa intensidade aqui é em duas, três dimensões, cadê aquela história de cai com a distância? Aqui não importa, porque é a intensidade, essa intensidade que é informada aqui, é a intensidade já no meu ouvido, entendeu? Então o SM que está aqui, é verdade que do piano até o meu ouvido, a amplitude do som do piano cai com a distância sim, mas no meu ouvido, a amplitude é o SM, que é exatamente o que eu quero descobrir. Entendeu? E o I é o zero que chega no meu ouvido já está informado, é o 0,35. Então o efeito do caimento com a distância aqui é irrelevante nesse problema. Tá? Então chega no meu ouvido uma intensidade sonora de 0,35 watts por metro quadrado para as três notas, né? E a amplitude correspondente de vai e vem do meu tímpano é essa que está aqui, que a gente obteve alguns slides aí atrás. Tá bom? Bom, aí eu isolo aqui, porque eu quero saber esse SM, né? Essa amplitude do vai e vem lá é o que eu quero saber. Então, o SM isolando aqui é isso aqui, né? A raiz, bom, enfim, duas vezes a intensidade, tá vendo ali dentro, né? Duas vezes a intensidade. Aqui é a densidade do ar, né? Isso aqui é a velocidade do som, né? Densidade do ar e velocidade do som. E a frequência angular aqui eu traduzi em frequência F, né? Porque essas coisas aqui são Fs, não são ômegas, né? Então eu escrevi o ômega como 2π sobre F, né? Então 2π quadrado, o F ao quadrado aqui eu puxei fora da raiz quadrada. Aí você já percebe qual é a situação. A amplitude do seu tímpano é inversamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, quanto menor a frequência, maior vai ser a exigência sobre o vai e vem do seu tímpano. Mais risco você tem de. Quer dizer, o tímpano se rompe quando isso acontece, né? Quando você exige que a sua membrana lá do tímpano vá para frente e vá para trás, mais do que o tecido ali do qual o tímpano é feito resiste. Né? Então você pode, com um som de alta intensidade e de baixa frequência, quando isso corre mais o risco. Vamos ver aqui concretamente. Botando aqui o valor de F aqui
Esse troço aqui é uma constante, né? Botando o valor de F 3.951, a membrana do tímpano vai e vem aqui ridículos 0,0017 milímetros. Já nessa outra frequência, opa, aí já é alguma coisa, 0,015 milímetros, né? Um centésimo de milímetro. E nessa frequência que está aqui é um quinto de milímetro. Isso aqui pode ser perigoso realmente. Essa intensidade sonora também é uma intensidade sonora estúpida, né? Você raríssima vezes, raríssima. Vamos ver quantos decibéis é essa coisa aí. Essa coisa, eu acho que vamos ver aqui para mostrar que isso aí é um. Cadê a canetinha aqui? Deixa eu fazer a continha aqui da canetinha aqui para a gente ver que intensidade é essa aí, para mostrar que é bem próximo de 120 aí. Foi um exemplo meio radical aqui que eu peguei, né? Eu vou calcular assim, ó. O beta é igual a 10 decibéis vezes o logaritmo na base 10 de 0,35 watts por metro quadrado, dividido por 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Vou meter na calculadora aqui, vamos ver quantos decibéis tem esse som aí. Cadê aqui? Ups, deixa eu ver aqui. Assim não, peraí, calma lá. Minutinho. Logaritmo na base 10 de 0,35 a potência 12. O 10 a menos 12 vai para cima com potência 12. Isso aqui é igual a 11,54. Então, essa intensidade sonora aí são absurdos. Né? Nunca o piano iria produzir essa intensidade sonora. Né? É totalmente absurdo esse exemplo aqui. 115. Não, desculpe. Não, eu falei errado. É 11,5. É 1,15. Não, 115, desculpe. 115 decibéis. 11,5 vezes 10 decibéis é 115 decibéis. Isso é um absurdo, né? Isso aqui é um som de uma turbina de avião, né? Mas, enfim, é só para ilustrar o fato de que sons de alta intensidade, os sons de alta intensidade são mais perigosos quando eles são graves do que quando eles são agudos, entendeu? Não é a intensidade sozinha que define a parada, não, que define o perigo. Né? É a intensidade combinada com a frequência. Né? Essa mesma intensidade aqui, se fosse um som agudo, até que não teria tanto problema. Né? Eu imagino. Né? Ao passo que com uma frequência alta, aí seria realmente problemático. Tá? Então tome cuidado com sons graves de alta intensidade. Essa é a mensagem aí. Ok, agora sim, ondas sonoras em tubos. Essa é a versão para ondas sonoras daquelas histórias das ondas estacionárias nas cordas, né, os harmônicos e tudo e tal. Toda aquela história de harmônicos e tudo mais existe para ondas sonoras em tubos. Né? Aqui está mostrado aqui, ó, um tubo aberto. Tem certos instrumentos musicais que funcionam dessa maneira. Por exemplo, uma flauta, o ar dentro da flauta ele vibra mais ou menos nesse padrão que está aqui mostrado. Né? Isso aqui está mostrado a amplitude do vai e vem das. O que você lê aqui dessa coisa verde aí? Isso aí é a amplitude do vai e vem daquelas varetinhas, lembra daquela maneira como a gente descrevia lá o movimento? Então as varetinhas aqui, ó, elas vão e voltam com grande amplitude, tanto na parte, nesse setor aqui, como nesse setor aqui, porque não tem nada impedindo o vai e vem do ar, né? Então ele vai e vem, os extremos do tubo são antinodos. Né? Isso aqui é um antinodo, e aqui no meio você tem um nodo. Tá certo? Esse é o primeiro harmônico. O segundo harmônico é igual. Aqui, ó, um antinodo e um antinodo aqui sempre nas regiões abertas, né? Porque o ar pode vir e voltar ali sem dificuldade nenhuma, né? E os nodos ficam aqui no meio. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto harmônico. Né? As frequências são as mesmas da corda do violão. A gente comentou isso quando a gente discutiu corda do violão, que quando a amplitude nos extremos é livre, né? Livre para oscilar, é um antinodo, né? As frequências que cabem no instrumento são idênticas a quando os extremos são presos, que nem na corda do violão. Né? É tudo igual. Volta lá que você vai ver que as condições de contorno fechado, que é o caso do violão, né? Da corda do violão, e de qualquer instrumento de corda. E o caso aberto e aberto tem os mesmos harmônicos. Né? Esse é o primeiro harmônico, ou fundamental, né? V sobre 2L, V é a velocidade do som, no caso de ondas de instrumentos sonoros. Né? A frequência do segundo harmônico é 2 vezes V sobre 2L, e 3V sobre 2L, e 4V sobre 2L. Né? Igualzinho à corda do violão, idêntico. Só que no caso da corda do violão, isso aqui não é a velocidade do som, é a velocidade da onda na corda do violão.
né? No caso do instrumento de sopro, isso não tem como mudar, esse V, né? No caso do violão, você tem, né? Você aperta a corda do violão, você muda a velocidade de propagação, mas aí no instrumento de sopro não tem. Esse V é 343 metros por segundo e não tem o que fazer. Ok, então isso aí são os harmônicos, primeiro, segundo, terceiro e quarto harmônicos. Você pode ler aqui o comprimento de onda de cada uma dessas ondas estacionárias aqui como sendo esse fator aqui. Isso aqui, por exemplo, é 1 sobre lambda do segundo harmônico. Né? E você vê facilmente aqui, ó, olha aqui, isso aqui, ó, sobe, desce, sobe aqui, né? O lambda, aqui no caso do segundo harmônico, é o tubo inteiro. Né? 2 sobre 2L é igual a 1 sobre lambda 2, o lambda 2 é L. Né? Já no caso desse cara que está aqui, por exemplo, ó, no tubo inteiro cabem 2 lambdas. Aqui, ó. Tá vendo? Não, desculpe, no caso do terceiro harmônico cabe 1,5, né? Falei errado. Aqui, ó, um lambda e meio lambda. Tá? Então, o lambda 3 é 2L sobre 3, como você está vendo aqui. Bom, enfim, é isso. No caso de um tubo fechado num lado e aberto no outro, que nem aparentemente o clarinete funciona dessa maneira. Então, nesse canto que está aqui, você tem que ter um nó. Né? O ar não pode ir e vir aqui porque tem uma parede aqui. Né? Então, você tem um nó aqui e um antinó aqui. Então, esse é o primeiro harmônico que você pode colocar dentro de um tubo desse. Esse aqui é o segundo harmônico, o terceiro harmônico, na verdade, né? Não tem os harmônicos pares aqui, né? Como a gente discutiu. Esse é o quinto e esse é o sétimo harmônico. Aqui a frequência desse cara que está aí é 1V sobre 4L, né? A frequência desse terceiro harmônico é 3V sobre 4L, 5V sobre 4L e 7V. Você não tem os harmônicos pares. Né? E, correspondentemente, você pode antecipar esse resultado, lembrando que o que aparece dividindo o V aqui é o lambda, é o comprimento de onda da onda estacionária. Então, por exemplo, aqui no caso desse primeiro harmônico aqui, o comprimento de onda, o L, né, daqui até ali, desse mínimo até esse máximo, isso é 1/4 de lambda. Ou dito de outra maneira, o lambda 1 é 4L, né, que corresponde a essa identificação aqui. 1 sobre 4L é igual a 1 sobre lambda 1, então o lambda 1 é 4L. Você graficamente percebe aqui. Né? Aqui nesse caso aqui, vamos ver qual o tamanho do lambda aqui. Olha aqui, isso aqui é um lambda, né? Subiu, esse é 1/4 de lambda, outro quarto de lambda e outro quarto de lambda, né? Então o L é 3/4 de lambda. L é igual a 3/4 de lambda. Se você olhar aqui a identificação disso aqui com 1 sobre lambda 3, dá exatamente certo, né? 4L sobre 3 é o lambda 3. Tá certo? Mais uma vez aqui, qual é o tamanho do comprimento de onda aqui? O comprimento de onda aqui é o seguinte, ó, subiu, desceu, aqui tem um lambda, né? Não, desculpe, até aqui, né? Falei besteira. Isso aqui é um lambda. Ó, um lambda aqui, até aqui. E tem mais um quartozinho, né? Então, o L corresponde a 5/4 de lambda. O L corresponde a 5/4 de lambda, ou o lambda é 4/5 de L. Enfim, tá bom? Bom, enfim, isso aí são as frequências que você consegue obter numa flauta num clarinete. Agora, o comentário, né? Obviamente, isso aí é para um tubo, o L, o que você varia as notas musicais num instrumento de sopro é quando você bota o dedo naqueles furinhos, ou você levanta as palhetas lá no meio da clarineta ou do saxofone, né? Aí, no final das contas, o que você faz quando você levanta uma palheta, por exemplo, você abre um furinho no tubo e aí você cria naquele ponto, você força que naquele ponto apareça um antinó, né? Um ponto onde a amplitude de vibração do vai e vem do ar é muito grande, entendeu? É isso que acontece. Assim que você é a maneira como no instrumento de sopro você é o análogo no instrumento de sopro, esse negócio de você botar o dedo num ponto da flauta, né, tampando um furinho no caso de uma flauta, ou você um orifício num certo ponto do clarinete ou do saxofone, é o análogo, no caso do violão, a você botar o dedo lá no braço do violão e encurtando o L da corda. É assim que você varia as frequências e faz as notas musicais e coisa e tal. O que eu estou discutindo aqui é uma situação onde o tubo aqui você não está fazendo nada para alterar a frequência. Né? Agora deixa eu destacar aqui um ponto aqui que às vezes não é muito claro, assim, numa onda estacionária num tubo. Isso aqui, de novo, esse aplicativozinho aqui eu já mostrei há algum tempo atrás ali, esse é o vai e vem dos tracinhos, né? De uma onda estacionária, no caso aqui é o quarto harmônico. E aqui em cima, você, embora ele esteja tentando ilustrar aqui uma onda estacionária numa corda, você pode interpretar deixa eu congelar aqui esse negócio,
esse gráfico que está aqui, como função de x, né, essa distância aqui é x, como sendo o deslocamento dos tracinhos aqui em relação à sua posição de equilíbrio. Então, por exemplo, esse ponto azul que está aqui, que está aqui no caso aqui é um nó aqui do negócio, o tracinho ali não vai nem para a direita nem para a esquerda. Né? Então, o gráfico que está sendo mostrado aqui é a evolução temporal do deslocamento de qualquer um desses tracinhos em relação à sua posição de equilíbrio. Né? Então, aqui, se eu deslocar aquele pontinho ali, botar ele no antinó aqui, por exemplo, aqui, né? Aí olha lá o tracinho correspondente, como ele vai para a direita e vai para a esquerda com grande amplitude, é um antinó. Né? E mais adiante ali tem um outro nó aqui. Cadê o outro nó aqui? Assim, aqui, né? Ah lá, ele não se mexe nem para a direita nem para a esquerda. Mas o ponto que eu quero comentar é o que está relacionado a essa expressão aqui que a gente comentou sobre ondas sonoras, que toda onda sonora é uma onda de pressão. Mas só que a amplitude de variação da pressão, ela está relacionada com a amplitude do movimento da onda S, quer dizer, do movimento dos tracinhos, de uma maneira não direta. Assim, né? A pressão ela está relacionada com o negativo da derivada em relação ao espaço de S. Então, se você toma esse gráfico que está aqui em cima, como sendo exatamente aqui, eu vou congelar, num certo instante, o quanto cada tracinho está deslocado em relação à sua posição de equilíbrio, e você percebe claramente esse fato. Onde os tracinhos se adensam é onde tem alta pressão. Né? E aí, o que você está vendo aqui? Tem alta pressão exatamente na região onde o S tem derivada em relação a X negativa. Aqui e aqui, tá vendo? Ali, ó, aqui que tem um adensamento, aqui, não sei se você está vendo o cursor, né? Mas enfim, aqui tem um adensamento, aqui tem dois adensamentos de tracinhos, né? Então, é exatamente nas duas regiões onde o S tem derivada negativa. Né? A aproximação dos tracinhos, a gente comentou isso, é pressão grande. Né? E aí o que você percebe aqui nessa fotografia? Que o antinó, desculpa, que o nó, que está marcado em azul ali, né, é exatamente o ponto onde a pressão varia mais. Apesar de ser o ponto onde o S não varia nada, a amplitude, olha lá, de novo aqui, ó, a amplitude daquele ponto não vai nem para a direita nem para a esquerda, é ali que a pressão varia mais. Observe aqui, ó, em torno dele, ó, baixa pressão, alta pressão, baixa pressão, alta pressão. É por isso que acontece isso que está comentado aí em cima, que um nó da amplitude corresponde a um antinó da pressão. Contrariamente, aqui, ó, um nó, aqui, ó, um nó não, um antinó, deixa eu um pouquinho mais para a direita aqui. Bom, enfim, um antinó da amplitude é um nó da pressão. Olha esse tracinho azul aqui, percebe que em torno dele a pressão ele nunca fica apertado pelos tracinhos vizinhos nem expandido. Né? A pressão naquele ponto é sempre em torno de P0, né? Em torno da pressão atmosférica. Entendeu? É isso que acontece. Quando você abre um furo num instrumento musical, o que você faz é fazer com que a pressão naquele ponto pare de variar, porque está em contato com a atmosfera, né? Você cria exatamente um antinó de amplitude ou um nó de pressão, porque você amarra a pressão ali para ser P0, entendeu? Nesse caso aqui, desse troço aqui, você não consegue fazer o instrumento musical ter antinós, que nem numa flauta, né? Ter antinós aqui e aqui. Esse aí seria um tubo fechado à esquerda e fechado à direita, né? Tá vendo ali, ó, aqui, ó. Ups, aqui, ó. O extremo ali é um nó de amplitude e, correspondentemente, é um antinó de pressão. Ó. Pressão baixa, pressão alta. Pressão baixa, pressão alta. Pressão baixa, pressão alta, entendeu? Numa flauta não é assim. Isso aqui é aberto. Então, ali você tem um antinó de amplitude, que nem eu mostrei no slide anterior, né? E correspondentemente um nó de pressão, mas que tem que ter um nó de pressão num ponto aberto é meio que natural, né? Porque está em contato com a atmosfera, né? Então a pressão fica sem variar, entendeu? Então, sempre que você abre uma palheta num saxofone ou não que seja, cria um furinho ali no tubo, naquele ponto você força a pressão a ser fixa. Você cria um nó de pressão, ou correspondentemente, um antinó de amplitude. Você cria isso aqui, ó. Abriu o furinho aqui né, você abriu a palheta nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto do clarinete, aí a amplitude varia enormemente, no entanto a pressão, olha lá, como você está vendo ali da proximidade dos tracinhos, a pressão não varia naquele ponto. Olha, esse videozinho aqui, depois você vê com mais calma aqui, é o cara comparando a flauta, aqui está escrito errado, né? Está escrito flute, é flute, F-L-U-T-E, a flauta e o clarinete. Né? Aqui também tinha que ter um C ali em vez de um F. Aqui ele está brincando aqui, né? Enfim. Aqui, deixa eu mostrar o videozinho então.
Because of the bell and the flare, the clarinet's not cylindrical. So, let's replace them. Aí o que ele fez foi simplesmente tirar aquela corneta que tem no clarinete ali para botar para fazer ele um instrumento cilíndrico aqui. E aí ele vai ilustrar o fato de que o clarinete, ele na verdade ele é um tubo semi-aberto, né? Que nem a gente comentou. E as frequências que ele vai produzir não são inteiramente harmônicas. Ele vai comparar com o caso da flauta, onde essa extremidade e essa extremidade é aberta, que é né, e você tem todos os harmônicos, o primeiro, o segundo, o terceiro e tal coisa, com o clarinete, onde isso aqui é fechado, isso aqui é aberto, onde você só tem os ímpares. Esse é o objetivo aí desse videozinho. Let's compare the lowest notes of the flute and the cylindrical clarinet. Então, isso aqui é And the flute has the whole isso harmonic aqui series. While the clarinet has only the odd members. There's much more about the physics of music on PhysClips, but for now. Eu já mostrei esse videozinho, esse filmezinho aqui. Ele mostra os sons, os harmônicos produzidos por um instrumento, por um tubo fechado nos dois extremos, que produz exatamente todos os harmônicos, igualzinho ao caso onde o tubo fosse aberto aqui, e o caso do tubo semiaberto, que nem aparentemente o clarinete é desse tipo, onde você tem uma extremidade fechada e uma extremidade aberta e você só produz os harmônicos ímpares. Supondo que o comprimento desse tubo aqui fosse 26 centímetros, né, colocando 26 centímetros aqui nesse denominador aqui, colocando a velocidade do som, 343 metros por segundo, a frequência do modo fundamental desse instrumento seria 660 Hz. Fazendo a mesma coisa aqui, você encontraria que a frequência fundamental seria 330 Hz. Tá? Só que aqui nesse instrumento você só ouviria 330 Hz e 330 vezes 3, 330 vezes 5 e tal coisa. Ao passo que nesse caso aqui você ouviria 660, 660 vezes 2, vezes 3, vezes 4 e tal coisa. Tá? Depois você ouve aqui esses sonzinhos aqui que a gente no fundo já mostrou. Agora, para terminar aqui, sobre frequências musicais. A nossa percepção de frequência, a maneira como o nosso ouvido funciona, ela não é linear. A gente não percebe um som de frequência 2F soando 2 vezes mais agudo do que o F. Por algum motivo fisiológico lá, a gente não percebe isso. Isso faz com que as notas musicais num instrumento musical elas não sejam dispostas com uma separação linear. Elas são dispostas numa separação em múltiplos. Isso aqui é a lista de todas as notas musicais que, enfim, o piano vai desde essa nota musical que está aqui, dessa nota aqui, a 27,50 Hz, até essa aqui, 3.951 Hz. Né? E o nome que se dá a esse conjunto de frequências aqui é uma oitava, por razões lá do piano, eu suspeito, eu não sei nada de história de música, mas enfim. Essas aí são as frequências. Aí o que você pergunta? Mas que diabo, onde é que vem esses números todos aí? Esses números faz com que o número, um par de números aqui nessa sequência está relacionado ao outro por um fator multiplicativo. Né? Não é um fator, não é uma diferença uniforme, é um fator multiplicativo igual a raiz 12 a raiz 12 má, né? Enfim, de 2, que é 1,05946. Então esse número que está aqui é raiz 12 de 2 vezes esse número que está aqui. Todos os números têm esse padrão. Isso faz com que quando você desce ao longo de uma linha, como aqui você tem um fator raiz de 12, outro raiz de 12, outro raiz de 12, 12 vezes, né? Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então esse número que está aqui é raiz 12 de 2, a potência é 12. São 12 fatores de raiz de 12 de 2. Então, fator 2. Essa frequência aqui é sempre o dobro daquela frequência que está ali. E ela ganha o mesmo símbolo de letra porque ela soa exatamente igual. Né, a mesma nota. Né? Então tem C, eu não vou arriscar falar o nome dessas letras aqui, mas acho que é C,
C sustenido, D, E bemol, E, F, F sustenido, G, G sustenido, A B bemol e B. Enfim, são as 12 notas. Mas todas essas notas aqui ganham o nome de C, porque elas soam muito parecidas, entendeu? Então é um fator raiz de 12 de 2 ao longo de uma linha e um fator 2 aqui, né? Nesse sentido que está aqui. Então está ali, ó, explicado. R, a potência 12 é igual a 2. Então, tá. E isso aqui são as frequências que os diversos instrumentos cobrem. Aqui está o piano, né? O piano tem essa amplitude de frequências aqui, ó, de 28 Hz a 3.951 Hz. Né? De novo aquela história, né? De que daqui para cá você tem o fator 1,05946, que é a raiz 12 de 2, e daqui desse ponto até aqui, que se chama de uma oitava, né? Você tem um fator 2. Essa nota aqui soa idêntica a essa, apesar dessa nota aqui ter o dobro da frequência dessa que está aqui, entende? E quando tocadas juntas, elas soam muito bem, porque um é o múltiplo da outra, né? Então tem uma combinação legal as duas frequências. Mas enfim, o que eu estou querendo falar aqui é da faixa de frequências. O violino, esses são os instrumentos de corda aqui: violino, viola, violoncelo e baixo. Né? A diferença desses, todos eles parecem, né? Só que um é cada vez maior do que o outro. O violino é o menorzinho, a viola é um violino maiorzinho, o violoncelo é um violino grandão, né? Que o cara tem que botar no chão para trocar, e o baixo é um violoncelo ainda maior. E as cordas do instrumento, quanto maiores as cordas do instrumento, mais graves são as notas que ele consegue produzir. Né? Lembra que as frequências harmônicas vão com V, a velocidade da onda na corda, dividido por 2L. Né? Independente de quem seja V, né? Quanto maior o L, mais grave vão ser os sons. Quanto maior o instrumento, mais grave vai ser o som. Ok, então esses aí são os instrumentos de corda. Aqui você tem os instrumentos de sopro, né? O trompete, trombone, o French horn, trompa francesa, e a tuba. Tuba é o som mais grave deles, aí cobre essa faixa de frequências que está aqui, e o trompete cobre ali em cima. Né? Esses aqui são instrumentos de sopro, outros aí, né? Tem um que se chama metal, outro que se chama madeira, eu confesso que eu já não sei direito. Mas enfim, esse aqui, esse piccolo, é um instrumento, é uma flautinha pequenininha, pequenininha, pequenininha. Exatamente por ser pequena, ela produz, e por conta daquela história de que a frequência do instrumento musical, do harmônico que ele produz, vai com o inverso do tamanho da corda ou do tamanho do tubo, né? Então, quanto menor o instrumento, mais agudo. Está aqui o piccolo, a flauta é um pouquinho maior. Esses instrumentos de sopro você não consegue ver exatamente que eles ficam maiores, porque o tubo no qual o som fica vibrando, ele fica todo dobrado. Né? Então a tuba que produz, cadê a tuba? Aqui a tuba que produz um som bem grave, ela tem essencialmente um tubo enorme, só que é um tubo todo dobrado. Né? Enfim, aí você não percebe que ele é comprido como um todo. Né? O instrumento mesmo não é tão grande, mas o tubo no qual o som, o ar vibra, ele é muito comprido. E correspondentemente o som é muito grave. Tá? Aqui você tem a harpa, que tem uma amplitude de frequências enorme. Né? É parecido com o piano. Né? Cada corda emite uma nota, assim como cada tecla do piano emite uma nota. E, bom, o piano está aqui. Né? E aqui, enfim, é xilofone, esses são instrumentos de percussão, né? E a guitarra é o violão. Né? A guitarra baixa, né, que é o baixo, né, que se chama o baixo. E a voz humana, que cobre essa faixa que está aqui. É isso. E veja que, apesar de a gente conseguir ouvir, lembra que eu falei para vocês que a gente consegue ouvir desde 20 Hz até 20 mil Hz, né? Mas frequências maiores do que 4.000 Hz ninguém aguenta. Né? Ninguém ouve esse som que é extremamente desagradável. Né? Então, as notas musicais são nessa faixa bem mais restrita aqui. A gente consegue ouvir coisa muito mais aguda, mas não faz parte da música. Tá aqui as cordas aqui. Ah, tá. Então aqui nos slides aqui eu ilustro. Aqui são as cordas, né? Violino é o menorzinho ali, ó. O L do violino é daqui até ali, né? É a corda menorzinha. Violino, viola, violoncelo e baixo. É tudo igual, só que maiorzinho. Isso aqui é a harpa. Né? Cada cordinha dessa aqui emite uma nota musical. Então aquela ali, pequenininha, ó, é o som mais agudo da harpa. E esse aqui é a nota mais grave da harpa. Né? Olha lá, depende do L dessa forma que está aqui. É claro que você pode alterar a frequência da corda apertando a corda.
né? Mudando a velocidade de propagação tensionando a corda, melhor dizendo, né? Mudando a velocidade de propagação. Mas, enfim, a maneira como o instrumentista faz para mudar a nota é botando o dedo em algum ponto aqui do braço, né? E aí o tamanho no qual a corda efetivamente vibra fica menor, né? Então a nota muda, né? Esses aí são os instrumentos de corda. Os metais estão aqui, trompete, esse aqui, né? E aquilo que eu estava falando, o tubo de fato do trompete não é isso aqui. É tudo isso aqui, ó, o ar vem por aqui, assim, tá vendo aqui, ó? Aqui e aqui. Isso é o tubo, é o comprimento, o L efetivo do trompete. Agora compara aqui, no caso, esse aqui é o French horn. Não, aqui é a tuba, então estava o som grave pra cacete aqui da tuba, nem consigo ver aqui onde é que está o tubo. Todas essas coisas aqui são tubo, tá vendo? Ele enrola por aqui, enrola por ali, passa, volta e tal coisa. Isso faz com que o L efetivo da tuba seja enorme, por isso que o som dela é muito grave, né? Isso aqui é o trombone, né? O trombone de vara, que a gente chama de trombone, que quando o cara empurra para frente e para trás essa vareta que está aqui, o tubo, né? O tubo, quando você está vendo, esse aqui é fácil de ver, né? É isso aqui, ó. Esse é o L, né? Mas o instrumentista não mantém esse L fixo, né? Ele empurra para frente, fazendo o L ficar grandão. Aí quando o L fica grandão, o som fica agudo, né? Aí quando ele traz para trás, aí o L efetivo fica pequenininho, fica um troço assim, ó. Aí o som fica grave, é assim que ele muda a nota, empurrando para frente e para trás essa coisa. Num instrumento desses aqui, ó, que tem aqueles pistãozinhos ali, né, tá vendo? Quando o cara aperta aquele negócio, ele abre provavelmente alguma válvula ao longo do tubo e cria naquele ponto um nó de pressão, faz a pressão ser fixada e um antinó de vibração, né? E aí isso aí muda o perfil lá da onda estacionária lá dentro, muda a nota musical. É o análogo no instrumento de corda ao instrumentista meter o dedo no braço do violão ou do violino, né, para mudar o comprimento do instrumento. Entendeu? Esses aí são os metais. As madeiras estão aqui, né? Oboé, bom, enfim, o oboé, flauta, clarinete, saxofone e bassoon. Bassoon é fagote, né? Tá bom? Isso aí são os instrumentos que se chamam madeiras. E, apesar disso, obviamente, isso aqui não ser feito de madeira, né? Mas enfim, originalmente vai ver era feito de madeira, não sei. Ok. E, e por último aqui, deixa eu mostrar aqui o que faz uma nota num instrumento soar diferente da dos outros. O que faz a nota de um instrumento soar diferente dos outros em outro instrumento, a mesma nota, se você tocar num piano e num violino, a mesma nota, exatamente a mesma nota, você vai claramente identificar o que é um e o que é outro. E a razão é porque a caixa acústica e a constituição do instrumento faz com que nunca uma nota pura seja emitida pelo instrumento. É sempre aquela nota e vários dos harmônicos associados àquela nota vêm junto. Apesar de você não ter tocado aqueles harmônicos, a vibração do instrumento induz o aparecimento daqueles outros harmônicos. E cada instrumento musical faz com que a família dos harmônicos que sejam tocadas juntos com a nota que você quer tocar seja diferente. Então a combinação do som que é diferente. É isso que em inglês se chama timbre. Por que alguns instrumentos soam diferente dos outros? Isso que você está vendo aqui, deixa eu só ilustrar aqui. Essa coisa que você está vendo aqui é como se fosse seu grand piano. É um piano normal, né? O cara está tocando. Oh, desculpe aqui. O cara está tocando essa nota que está aqui, né? A princípio, isso aqui era para ter uma frequência bem definida ali, sei lá, entre 100 e 200 Hz, ou o que seja, né? E isso aqui é o espectro de frequências que ele efetivamente está tocando. Apesar de ele estar tocando só a nota 128 e 40 Hz, a vibração da caixa do piano está induzindo as outras cordas que você de fato não tá percutindo vibrarem também. E aí entra essa cor aqui do som, que é essa combinação dessa nota principal com todas as outras. Apesar daquela corda que está vibrando apenas com essa frequência, ela induz no instrumento e nas vizinhas e tal coisa o aparecimento desses outros harmônicos que está aqui. Essa nota que está aqui é o dobro dessa nota que está aqui, porque essa coisa aqui está em escala logarítmica. Tá? Então, essa aqui é o dobro dessa, né? É o segundo harmônico dessa frequência, esse aqui é o terceiro e tal coisa. Aí você nota, por exemplo, aqui que a intensidade do terceiro harmônico no piano
é maior do que a do segundo. E é isso que dá aquela característica do som. Você identifica o som como sendo vindo do piano. No outro instrumento, quando você tocar o 128 Hz, ela vai ser a nota mais intensa e tal e coisa, mas você vai ver as outras de uma maneira diferente. Então, é isso que vai dar o colorido diferente dos diferentes instrumentos. É isso que ele está ilustrando aqui. Então, no eixo vertical é frequência. Aqui você está vendo as frequências que estão vindo junto da frequência que ele está tocando, né? E isso está dando a diferença dos instrumentos. Tá vendo, né? Que o tempo todo ele está tocando a mesma nota, aqui, exatamente a mesma nota, 127,98 Hz, tá? Mas o resto aqui que está vindo junto, cada instrumento tem o seu, entendeu? Bom, depois você continua a ver depois no YouTube. E por último, isso aqui. Isso aqui é os limites de audição, né? Isso aqui é aquela faixa de frequência que eu falei logo no início, que a gente começou a discutir som, que nós humanos conseguimos ouvir de 20 a 20 mil hertz. Com o passar da idade, essa sensibilidade aqui aos sons de baixa frequência começa a ser perdida, mas de 20 a 20 mil hertz, essa faixa aqui. Isso aqui é escala logarítmica, né? De 20 a 20 mil hertz aqui. E olha os outros animais aqui, que curioso. Aqui, o elefante, que obviamente tem um ouvido enorme, né? Ele consegue ouvir sons muito mais graves do que a gente consegue, tá vendo? O cachorro consegue ouvir ali, tá vendo? Aquela história de que o cachorro consegue ouvir coisas mais agudas que a gente, coisa que a gente não ouve, tá aqui. Essa coisa, esse pitoco aqui que tá aqui. O gato também. Tá? Eles conseguem ouvir sons de muito, muito, muito agudos que a gente nem ouve. O rato também, né? E o bat é morcego, né? O morcego usa sons, a maneira como o morcego se locomove é emitindo esses sons de alta frequência. Ele está o tempo todo emitindo som, só que a gente não ouve nada, né? Porque esses sons daqui a gente não consegue ouvir, né? Então ele emite esses sons, esbarra nas paredes e tal e coisa, e ele consegue, pelo eco desses sons, se direcionar, né? Mas para a gente o morcego dá a impressão que ele não faz som nenhum, mas faz, né? Só que a gente não consegue ouvir, né? A maioria dos sons que ele emite. A beluga whale é uma baleia, né? A baleia beluga consegue também emitir sons de altíssima frequência e o dolphin é o golfinho, né?